Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Dicas de Concurseira. No vídeo de hoje, vamos continuar aí resolvendo questões da nossa banca IBAN, né? Questões recentes aí 2024, e dessa vez vamos comentar questões do concurso de Praia Grande em São Paulo para o cargo de nível superior. E aí, preparados? Vamos nessa? Vamos lá então, vamos resolver nossa primeira questão. Essa questãozinha foi aplicada no concurso do município de Estância Balneária de Praia Grande, São Paulo, tá? Então, concurso aí de São Paulo. O cargo nutricionista, então cargo de nível superior, beleza? E a prova foi aplicada em agosto, 4 de agosto de 2024. Lembrando que Banca IBAN não costuma disponibilizar seus cadernos de questões, né, suas provas, suas matrizes de provas lá no site da instituição, ela apenas coloca o gabarito. Então, realmente é difícil encontrar questões da banca. Mas a gente tem uma parceria aí, né, com nossos candidatos, nossos concurseiros, que assistem vídeos aqui no nosso canal, né, que estudam pelo nosso canal e também nos acompanham lá pelo Instagram Bela Escrita. E aí, depois que eles fazem as provas, né, eles mandam lá a fotinha da prova da parte de português, né, que é o alvo do nosso canal aqui, e a gente traz aqui para vocês, né, digitaliza aqui nos nossos slides e traz aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos resolver nossa primeira questãozinha do vídeo de hoje. Gosto sempre de pedir para que você dê um pause, né, tente resolver a questão sozinho, sozinha, e depois solte o play para acompanhar a resolução. Então, vamos lá. Qual é a manchete em que o verbo haver está empregado na sua forma impessoal? Bom, o verbo haver ele é muito comum em qualquer prova de concurso, tá? Não só IBAN. É, ele é muito comum na sua forma impessoal, né? Porque o verbo haver, quando ele está na sua forma impessoal, ele se apresenta no singular, na terceira pessoa do singular, né? E por ser impessoal, ele não faz essa concordância com o sujeito, até porque ele não apresenta sujeito, né? O verbo, na sua forma impessoal, ele não tem sujeito. Então, ele gera as famosas orações sem sujeito, tá? Então, oração sem sujeito, verbo no singular, são informações importantes aí que você deve lembrar sobre o verbo impessoal, tá bom? Vamos lá então, vamos analisar aí cada caso aqui da nossa questão. Vou começar pela letra D de dado. Polícia Civil resgata a cachorrinha que havia sido dada como morta e devolve à tutora. Veja, havia sido. O verbo haver, ele é impessoal em alguns casos, né? Geralmente nos concursos eles cobram o verbo haver impessoal quando ele tem o sentido de existir, né? Sentido de existir, ou quando também tem o sentido de ocorrer, ou indicando tempo decorrido, tempo passado, né? São os principais casos do verbo haver impessoal. E aqui não é um caso desse, porque veja que aqui o verbo haver é um verbo auxiliar, né? Ele é verbo auxiliar de um verbo pessoal. Então, nessa locução verbal aqui, o verbo haver não é impessoal, tá? Então, aqui, ó, havia sido, tinha sido dada como morta. Então, aqui o verbo haver não é impessoal. Letra C. Motorista que capotou carro havia brigado com a esposa pouco antes. Veja, havia brigado, novamente, o verbo haver é um verbo auxiliar de verbo pessoal, portanto, não é impessoal aqui, tá? Havia brigado, tinha brigado, tá? Então, não é essa que a gente quer. Letra B de bola. Parecia que havia muito espaço. Parecia que havia muito espaço. Veja, aqui parecia que existia muito espaço. Veja, existia muito espaço. Então, aqui a gente tem o verbo haver no sentido de existir. E aqui o verbo haver com o sentido de existir é sim classificado como um verbo impessoal. Portanto, já achamos gabarito letra B. Mas vamos continuar. Letra A. Filhote de baleia que havia sido salvo. Veja, havia sido, mais uma vez, verbo haver funcionando como verbo auxiliar, tá? Então, aqui o verbo haver é pessoal, sim. Tudo bem? Então, apenas na letra B de bola que nós temos o verbo haver na sua forma impessoal, ou seja, com sentido de existir, beleza? Portanto, já achamos o gabarito letra B de bola.
Vamos lá, vamos à próxima questão de número 2. Tem aqui o uso, né, de uma tirinha. Leia a tirinha. E aí tem um homem, né, sentado aqui, aparentemente na rua, né, com seus pertences. E aí ele diz o seguinte: muito frio. E aí vem um jornal no meio da ventania, né, e aqui o som, né, da ventania, né, um jornal voando. E aí ele diz o seguinte: pelo menos eu fico por dentro das notícias. E aí usa o jornal que veio junto com o vento, com a ventania, para se proteger desse frio. Pela leitura, pode-se verificar que, e aí você vai analisar as questões, né, os enunciados aqui 1, 2 e 3, e vai dizer qual está correto ou não, né? E aí aqui ele quer só o correto que se afirme em 1, 2 e 3. Vamos lá. 1. A condição da personagem é vulnerável às mudanças do clima por viver nas ruas. E aí? A condição da personagem é vulnerável às mudanças do clima porque vive nas ruas, por viver nas ruas? Sim, né? Quando se vive na rua, você não tem ali onde morar, você fica vulnerável ao calor extremo, às mudanças do clima, muito frio, muito calor, muita ventania, né? Se você não tem onde se acomodar, né? Onde se proteger dessas mudanças climáticas, sim, você é vulnerável às mudanças do clima. Então, podemos dizer que 1 está correto. 2. A personagem usa as folhas de um jornal para se proteger do frio? Sim, sim, ele usa ali o jornal aqui, ó, para se proteger do frio, né? Antes ele estava ali tremendo de frio, né? E aqui, ó, esse desenho, né, mostra muito isso. E depois, ó, não tem mais ausência desse tremor de frio. Por quê? Ele usa o jornal para se proteger do frio. E 3. Para a personagem estar por dentro significa inteirar-se das últimas notícias veiculadas no jornal? Não, ele não usa o jornal para ler as notícias, ele usa o jornal para se proteger do frio. Então veja que ele não está lendo o jornal, ficar por dentro aqui das notícias, né? Foi uma forma que ele usou para se expressar, né, diante daquela situação, mas ele ficou por dentro das notícias, literalmente, né? Ele ficou no meio das notícias, por dentro realmente das notícias. Então ele usou aqui, né, uma figura de linguagem, né, para poder usar essa expressão. O por dentro aqui não é se inteirar das notícias, né? Não é ler as notícias, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo, não. Aqui ficar por dentro, literalmente dentro do jornal ali, em meio às notícias. Tudo bem? Então, a 3 está incorreta. Esse por dentro aqui das notícias não foi se inteirar das notícias, ficar sabendo das notícias, e sim e ficar ali em meio às notícias, né? Dentro do jornal, literalmente. Tudo bem? Então, temos como corretas aqui apenas 1 e 2, e é o que se pode ver na letra A, gabarito letra A. Beleza? E aí, acertaria essa questão? Comenta aqui para mim. Bom, vamos lá. Vamos resolver nossa terceira questão do vídeo de hoje. Identifique a alternativa que atende às regras de concordância verbal. E mais uma vez aí a banca trabalhando com verbos impessoais. Verbos impessoais, a gente já trabalhou uma questão aqui, né, de verbo haver, trouxe para você as características do verbo impessoal, né? O verbo tem que permanecer o quê? No singular, por ser um verbo que não apresenta sujeito, né? Uma oração sem sujeito, então ele não faz concordância, tá? Então, o verbo impessoal tem essa característica de se manter no singular. Vamos lá, então? Bom, aqui a gente está trabalhando com o verbo fazer, né? Com o verbo fazer. Observe que em todas as opções nós temos o verbo fazer. O verbo fazer, indicando o tempo decorrido, tempo passado, ele é impessoal, né? Assim como o verbo haver, indicando o tempo passado, tempo decorrido, é impessoal. Portanto, ele fica no singular. E o verbo fazer, né? Ele é impessoal tanto indicando o tempo decorrido, como também no uso de temperaturas. Então, com temperaturas, o verbo também será impessoal, tá? O verbo fazer, indicando ali temperatura, na indicação de temperatura, também será impessoal, então anote isso. Não é comum, né, a banca IBAN trabalhar com temperatura, né?
em verbos impessoais, aí, por exemplo, o verbo fazer, mas apareceu aí nessa provinha de nutricionista lá do concurso de Praia Grande. Então, anote, tá? Verbo fazer, indicando tempo passado, tempo decorrido ou também temperatura, é impessoal. E como o verbo impessoal deve se manter, né? Permanecer ali no singular. Vou começar de baixo para cima. Na letra D, fazem anos. Fazem anos não, faz anos. Por quê? Aqui está na indicação de tempo decorrido, né? Tempo passado. Faz anos que São Paulo não passa por um clima tão frio. Então, fazem anos não, faz anos. Por mais que pareça estranho, porque a palavra anos, né, está no plural, você vai lembrar que na indicação de tempo passado, tempo decorrido, o verbo fazer é impessoal, portanto, ele fica no singular, tudo bem? Na letra C e na letra B, a gente tem casos de indicação de temperatura, né? Na letra C, nos próximos dias farão 12 ou 10 graus, né, em São Paulo. Então, não é farão, e sim fará. Opa, fará 10 ou 12 graus em São Paulo. Fará, tá? Verbo impessoal, indicando ali temperatura. Verbo impessoal é singular. A mesma coisa na letra B de bola. Ó. Fizeram 12 graus na última noite em São Paulo? Não, não é fizeram, é fez. Fez 12 graus. Por quê? Está indicando temperatura. Então, o verbo fazer aqui é impessoal e deve ficar no singular. Tudo bem? Então, ficamos com o nosso gabarito, letra A. Faz muito frio em São Paulo. Tudo bem? Então, perceba aí, verbo fazer, indicando tempo passado, indicando tempo decorrido, né? E também na indicação de temperatura é um verbo impessoal. E por ser um verbo impessoal, deve se manter o quê? No singular, porque ele não tem sujeito para fazer concordância. Ele fica ali de forma invariável. Tudo bem? Gabarito, portanto, é a nossa letra A. Tudo bem? É a única que atende ali as regras de concordância verbal corretamente. Beleza? Bom, vamos lá, vamos à nossa próxima questão do vídeo de hoje. Se você estiver gostando dessas questões de hoje, deixe aí o seu like, deixe seu comentário, seu feedback para nós, tá? Lembrando que se você quiser treinar com mais questões desta banca, né? Nós temos uma playlist com muitas e muitas questões resolvidas, banca e ban, tá? Questões atuais, muitos vídeos com questões 2024 desta banca. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo, tá? A playlist, o link da playlist para você ter acesso aí. São muitos vídeos, mais de 50 vídeos IBAN, né? Se você estiver assistindo esse vídeo depois de algum tempo dele postado, com certeza já terão outros vídeos, muitos outros vídeos IBAN, tá? De questões IBAN para você treinar e estudar. Se inscreva aqui no nosso canal, né? Ative o sininho das notificações aí para você ficar por dentro de todo e qualquer vídeo que é postado aqui no canal. Tudo bem? Vamos lá, então. Leia as manchetes e analise as afirmativas a seguir. Manchete 1. Nova atualização do Windows 11 traz mais erros para o sistema. 2. O que está por trás da vitória do Grêmio? Bom, veja que aqui nas opções de resposta, né, você vai ver que eles estão trabalhando com os homófonos. Traz com S e traz com Z. Né? São palavras que têm o mesmo som, né? Traz com S e traz com Z, tem o mesmo som, a mesma pronúncia, né? São palavras homófonas, né? Homófonas, mesmo fonologia, mesmo som, mesma pronúncia, tá? Então, ela tem uma igual pronúncia, só que ela tem escrita e significado diferente, né? Elas possuem escritas e significados diferentes. Tudo bem? Então, vamos trabalhar com esses homófonos aí, esses vocábulos homófonos. Na opção 1, no item 1, né, a gente percebe que esse traz aqui é do verbo trazer, né? E aí você já vai perceber que no verbo trazer, a gente tem na base do verbo o Z. Portanto, lembrou de trás do verbo trazer, você vai usar o Z, né? O Z do verbo trazer. E no item 2, né? Aqui, ó, no item 2, a gente tem o que está por trás da vitória do Grêmio. Esse traz aqui vai indicar posição. Posição, né? Que geralmente é uma posição traseira, posição posterior, escondido, né? Oculto. Tudo bem? Nesse contexto aqui do que está por trás da vitória do Grêmio. Tudo bem? Então, sabendo ali mais ou menos dentro do contexto o que essas palavras trazem de carga semântica, vamos lá, né?
analisar quais são as opções ali e qual é a correta. A. Na manchete 1, a palavra traz, com Z, está escrita de maneira incorreta? Não, porque na opção 1, esse traz ali é do verbo trazer, então não temos incorreção. Está correto ali dentro do contexto da opção 1, do item 1. Então, letra A não é verdade, não está incorreta, e sim correta. B. Traz com Z e traz com S estão escritas corretamente dentro do contexto ali do elemento 1, do item 1 e do item 2? Está corretinho? Bom, parece que sim, mas vamos analisar as outras. C. O verbo trazer em traz com Z deveria ter acento gráfico como ocorre em traz? Não, não deveria ter acento não. Traz com Z é derivado ali do verbo trazer. E letra D de dado, traz com S, é a forma correta de escrever o verbo trazer no tempo presente? Não, porque a gente já sabe que o verbo trazer tem ali consigo no radical da palavra o Z, portanto, não é com S não, e sim deveria ser com C. Tudo bem? É claro, ficamos com o gabarito letra B, dentro do contexto ali no item 1, e no item 2, nós temos ali a correta transcrição da palavra, né? Na opção 1, traz com Z, do verbo trazer, ok, tá certinho. E em 2, traz com S, que está se tratando ali, né, de posição. O que está por trás da vitória do Grêmio? O que está escondido, né, ali oculto por trás da vitória do Grêmio. Tudo bem? Então, indica a posição. Beleza? Gabarito, letra B de bola, as duas palavrinhas homófonas, né, que têm o mesmo som, a mesma pronúncia, mas têm escritas e significados diferentes, estão escritas de maneira correta ali no elemento 1 e 2. Beleza? Gabarito, letra B, então. E aí, você acertaria essa questão? Deixa aqui nos comentários. Espere só um pouquinho, não vai embora agora, vou explicar para você de forma bem resumida como funciona o nosso sistema de pacotes da Banca IBAN, né? Pacotes para você treinar com questões da banca, a gente sabe, né? Você sabe que eu sempre disponibilizo aqui inúmeras questões da Banca IBAN de forma gratuita para você estudar mesmo, né? Te ajudar nesse seu objetivo aí de conquistar o seu cargo público, né? O seu concurso dos sonhos. Então, a gente tem inúmeras questões aqui, nós temos uma playlist com muitas questões da banca comentadas, mas eu também disponibilizo lá os meus pacotes de questões da Banca IBAN, tá? Eu tenho um pacotão com 100 questões da banca, envolvendo aí 13 assuntos diferentes, dá para você treinar aí por assunto as questões da banca, tá? Temos os simulados 1, 2 e 3 de 2023 com questões recentes da banca. Temos também um novo simulado, acabei de produzir, 2024, com questões dos primeiros meses ali de 2024, questões recentes da Banca IBAN, para você decolar de vez. E temos também o top 10, que são os assuntos principais, a parte teórica, para você que está há muito tempo sem olhar a parte teórica, para você estudar de forma estratégica, né? Objetivando ali de forma sintética, estudar os principais pontos de cada assunto, que são os assuntos mais cobrados. Então, esse pacote é para você, tá bom? Vou deixar aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Todos os links de todos os pacotes que você deseja aí, né, e quiser adquirir. E no meu Instagram, Bela Escrita também, pode me chamar por lá que eu tiro qualquer dúvida, beleza? Lembrando que nossos pacotes sempre com PDF para você treinar sozinho, sozinha, e depois assistir a videoaula resolvendo cada questão com muito detalhe, assim como eu faço aqui no canal, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.